Senhor Deus e Pai, Deus de imensa graça e bondade eterna, como é bom estar aqui na Tua casa. E a maior alegria do nosso coração é porque estamos aqui, a primeira. A segunda é porque estamos aqui com a nossa família de sangue que o Senhor nos deu. A terceira grande alegria é porque estamos aqui com a nossa família espiritual que o Senhor nos deu. A quarta alegria é porque temos visto na vida da Tua igreja pessoas que o Senhor tem abençoado, tem sarado, tem curado e tem permitido estar aqui nessa noite. E todos nós juntos estamos aqui para render graças ao Senhor, para dizer, ó Deus amado, que somos agradecidos ao Senhor pelo que o Senhor nos tem dado, ainda que nós nem mereçamos. Nós queremos nessa noite, ó Deus, oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração, oferecer a nossa atenção na ministração da palavra, oferecer, Deus amado, as nossas vidas como sacrifício no Teu altar, pedir, ó Deus, que o Senhor possa guardar o nosso coração fiel a Ti, Pai. Nós nos inclinamos tantas vezes para o mal, nos inclinamos tantas vezes, ó Deus amado, porque não agrada ao Senhor, mas Senhor, nos ajuda a guardar o nosso coração na Tua presença. Nos ajuda, ó Deus amado, a ter uma vida santa. Nos ajuda, ó Deus, a nesse mundo ser diferente, Pai. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, nós queremos ser diferentes desse mundo. Ter uma vida que engrandece o Teu nome, que testifica o Teu nome. Uma vida, ó Deus amado, que apresenta Jesus às pessoas, apresenta Jesus Cristo às pessoas, para que elas também sejam alcançadas pela graça do Senhor. Como é bom, ó Deus amado, saber que o Senhor não precisa de nós, mas aprove a Deus usar a cada um de nós para levar a Tua palavra no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Mesmo sem o Senhor precisar de nós, o Senhor faz questão de usar cada um de nós para a glória do Senhor. Nos ajuda a ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Nos ajuda, Deus amado, a honrar ao Senhor. Nos ajuda nas nossas lutas diárias, às vezes conjugais, às vezes familiares. Tem tantas pessoas que enfrentam lutas, ó Deus, com os parentes. Senhor, em nome de Jesus, nós suplicamos essa noite, tem misericórdia. Ajuda o teu irmão, a tua irmã. Ajuda, Deus amado. Faz com que cada irmão, cada irmã tenha isso em mente, ajudar o irmão ou a irmã. Pai, Tu como Pai bondoso e amoroso, estende a mão sobre essa família, sobre essa casa. Derrama a Tua graça e o Teu favor. Senhor, socorre aquele filho que está distante do lar, está distante da Tua presença. Às vezes, ó Deus amado, é um parente que não é o filho, mas é um parente. Às vezes é um cônjuge. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que cada lar esteja rendido ao Senhor. Cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, ó Deus amado, possa dar o prazer, ó Deus amado, acima de tudo ao pai e à mãe, de estarem na presença do Senhor, para experimentarem as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Senhor, essa mulher, esse homem tem lutado tanto pelo seu lar. Senhor, socorre. Senhor, ajuda. Senhor, abençoa. No nome de Jesus. Honra a fé dessas pessoas, Pai. Não deixe que ele ou ela desista de lutar. Renova as forças, dá vigor, renova a alegria e o prazer de estar na Tua casa, de Te adorar, de Te engrandecer. Renova, Deus, dia a dia, Deus, a fé dessas pessoas. No nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite, por cada vida que chegou aqui. Muito, muito obrigado. Concede a Tua graça nessa noite, através do Espírito Santo, falando aos nossos corações, e recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Boa noite, igreja. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 40. Eu vou ler os versículos ímpares, irmãos, os pares. Diz assim a palavra do Senhor. Oração para livramento. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e delas falar, mas são mais do que se pode contar. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Proclamarei as boas novas de justiça. Na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Praza a ti, Senhor, em livrar-me, dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Todos. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Oremos. Seu Deus, Pai, te agradecemos por estar na tua casa. Recebe com agrado o nosso culto, nossa adoração. Que a palavra que vai ser ministrada seja do teu agrado, Pai. Pedimos isso a ti. Que pedimos também, Senhor, que o Senhor possa, com tua misericórdia e tua graça, esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Adore conosco. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome
que venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de tudo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestidos de glórias, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo
possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Irmãos, eu quero meditar com a igreja nessa noite no livro de Números, capítulo 14. É uma leitura longa, mas é uma leitura prazerosa, que conta uma história. Os espias foram lá na terra prometida. Vocês sabem, 12 espias, representando cada um cabeça das tribos de Israel. E voltaram todos eles. E a história você conhece tão bem que você já leu a Bíblia. 10 deles disseram, não dá para a gente entrar lá não, que os homens são grandes. São homens enormes. Eles vão consumir a gente como gafanhotos. Mas Josué e Caleb disseram, não. O Senhor prometeu que a gente entraria, então nós vamos entrar. Eles são grandes? São fortes? São. Mas o Senhor está conosco. Nós vamos entrar nessa terra. Mas mesmo assim, o que aconteceu com o povo? O povo se lamentou naquela noite e chorou desesperadamente. Ou seja, criou-se um clima de desesperança completa. Deus ficou extremamente irado com o povo. Extremamente irado com a ingratidão do povo. E eu ia pregar outra mensagem. E sou presbiteriano. Sei que Deus é poderoso para revelar o profundo e o escondido. E quando eu pensava noutra palavra, Deus disse, não, você vai pregar essa palavra. Alguém tem que ouvir essa palavra. E a palavra que eu ia pregar, que era outra, Deus mudou do meu coração para essa. Deus falava que talvez alguém até que me ouça nas redes quando for colocado, não sei. Mas que a gente enfrentando uma luta por causa do sentimento de ingratidão para com Deus. Ingratidão. E eu quero pregar sobre isso, sobre a ingratidão para com Deus. A pior coisa na vida de um ser humano, estou falando agora nem de Deus, estou falando do ser humano, é quando alguém que você ajudou, que você se esforçou, que você deu o melhor que você tinha, a pessoa não reconhece e ela é ingrata com você. Quantas vezes você mata um leão pela pessoa, você é capaz de matar um leão por ela, mas no dia que você diz um não para ela, ela se afasta de você, fala mal de você e fica com raiva de você. Quantas vezes? E esquece que você um dia matou um leão por ela. Estou falando na dimensão humana. Agora você imagine na dimensão, e você ficou magoado na dimensão humana com a pessoa que é imperfeita. Com a pessoa que pode errar. E talvez até em algum detalhe errou com você. Mas não só porque ela disse um não, mas ela já chegou a matar um leão por você. Agora vamos pensar aqui na dimensão de Deus. Deus é perfeito. Ele não erra. Eu e você sabemos disso. Deus é perfeito. Ele não erra. Tudo que Ele faz na nossa vida é perfeito. Tudo que Ele faz é bem feito. Tudo que Ele faz tem o toque do Criador, daquele que sabe todas as coisas, daquele que vê o além, daquele que vê para trás, para frente. Ele vê tudo. Nada escapa ao seu olhar. Pense comigo, Deus erraria em fazer qualquer coisa a meu favor ou ao seu favor? Deus erraria em fazer alguma coisa para mim ou para você? Nunca. Nunca. Alguém foi reclamar de Deus e se lamentar com Deus, aí o profeta Jeremias disse o seguinte, não se lamente com Deus não. Se você tem que se lamentar, lamente-se dos seus próprios pecados, não de Deus. É isso que o profeta Jeremias responde, você quer se lamentar? Se lamente do seu pecado, não de Deus. Por quê? Porque Deus não erra. Porque Deus é perfeito. Porque Deus faz tudo na nossa vida com perfeição. Não responda. Só para você, alguém aqui tem dúvida disso? Ninguém. Ninguém tem dúvida disso. Mas aquele povo lá foi ingrato. Aí eu vou repetir aqui. Gratidão não é uma palavra. Eu já falei aqui e vou repetir. Gratidão não é a palavra.
Obrigado, irmã, pelo que você fez comigo. Isso é educação. Ah, minha irmã, eu sou muito grato a você. Eu oro por você. Isso é oração, isso não é gratidão. Gratidão é uma atitude. Saiba disso. Gratidão na nossa vida é uma atitude. Não é uma palavra de obrigado. Não é, isso é educação. Não é assim, eu orei pelo irmão Antônio porque ele fez algo para mim. Não é, isso é oração. Gratidão é a forma como eu trato o irmão Antônio pelo que ele fez por mim. Isso é gratidão, é uma atitude. Olha a atitude do povo com Deus, que livrou o povo do Egito de um sofrimento, de uma escravidão de não sei quantos anos. Livrou o povo de comer cebolas lá. Eles comiam cebolas. Não tinha comida que prestasse para eles. Eram explorados. Quando passou a dificuldade, a primeira vez, assim que o povo sai da terra, preste atenção, onde é que começa já a ingratidão? Às vezes a nossa ingratidão não começa nesse momento que nós estamos tristes com Deus por alguma coisa e somos ingratos. Não, às vezes começou muito atrás, do povo foi desse jeito. A ingratidão do povo começou quando Deus abriu o Mar Vermelho. Eles passaram, Deus matou todo o exército de Faraó. Em seguida Moisés foi subir lá no monte para poder pegar as tábuas do mandamento, para poder ter lei entre o povo ser obediente. Sabe o que foi que o povo fez? Fez um bezerro para adorar. Assim que passou o Mar Vermelho. Sabe qual foi a atitude de gratidão do povo? Porque Moisés subiu e estava demorando, ele não vem mais. Reclamaram também que queria voltar. Fizeram um bezerro para adorar. Naquele dia, Deus já queria destruir tudinho. Naquele dia, Deus já disse, eu vou destruir tudinho. Mas por que não destruiu? Porque Moisés orou por eles. Porque Moisés intercedeu por eles. Porque Moisés clamou por eles. Para que eles não fossem mortos. Aí Deus, tá bom, Moisés, tá certo. Olha como é que começou a ingratidão. Às vezes a nossa ingratidão de hoje não começou agora. Já começou no passado, como nós não fomos agradecidos a Deus pelo que Ele fez na nossa vida. Fez na nossa casa, na vida da nossa mãe, do nosso pai, da esposa, do esposo. A cura que Ele deu. Aí agora a gente fica reclamando com Deus, lamentando por alguma coisa que a gente não tem, porque a gente pediu. E talvez, e certamente, eu digo talvez, certamente isso não seria bom para a gente. E Deus não dá. Mas a gente está triste e mal agradecido com Deus, porque não tem aquilo. Está enfrentando uma luta, mas não consegue ver a bondade de Deus. Está igual o povo lá na Babilônia, que só conseguia adorar Deus no templo, lá onde o povo está, não conseguia adorar em terra estranha. Tinha pendurado as harpas, triste porque estava lá. Deus estava dando era livramento para eles, porque os que ficaram na terra morreram. Os que ficaram na terra ficaram morrendo de fome, sofrimento, e os que tentaram fugir morreram. Quando eles foram para a Babilônia, foi livramento que Deus deu. Às vezes a aflição vem sobre a sua vida, Deus está dando um livramento a você. Às vezes a aflição vem sobre a minha vida, ela vem sobre a sua vida, e a gente não entende. E Deus está dando um livramento. Aquele povo foi para a Babilônia para ficar 70 anos, mas foi para escapar da morte. Porque eles mereciam morrer. Os que foram fugir, morreram à espada. Os que ficaram lá, estavam em miséria. Eles estavam na Babilônia, mas estavam vivendo. Conseguiram viver 70 anos. Nós nos esquecemos com facilidade do que Deus faz por nós. Deus está dizendo para você nessa noite, não seja ingrato. Todo dia é dia de oportunidade. Hoje você acordou, é uma oportunidade que Deus dá para você. Qual é a oportunidade? De ser grato a Deus. De ser grato a Deus. Você está enfrentando luta? Amém, porque todo mundo passa. Quem disser que não passa por luta está mentindo, porque todo mundo passa por luta. Maior ou menor, mas todo mundo passa. O fato de você estar aqui nessa noite, nesse minuto, é motivo de gratidão a Deus. Você podia estar onde? Lá no leito do hospital. Aquele ali que eu amo, bem fofinho, meu travesseirinho, eu brinco com ele. Deus se livrou num dia só, ele 3 vezes. 3 vezes Deus guardou a vida dele. Você sabe, a igreja sabe. Teve uma AVC hemorrágica. Eu não estou dizendo que ele é ingrato, não. Estou só dando o exemplo que Deus fez na vida dele e faz na sua. Era para ter morrido,
Porque 80% morre, só 20% escapa. Ele veio de lá para cá, de carro. Segundo milagre, era para ter vindo de ambulância e veio de carro. Eu acho que Deus fez do carro do Tiago uma ambulância. Até soro tinha lá. Mas era o soro espiritual, porque guardou a vida dele. Quando ele chega em casa, tendo sido doente, era para ir direto para o hospital, porque o médico falou. Foi para onde? Para a casa da mãe. Lá entre a vida e a morte, porque era uma hemorrágica. Leocádia, eu entrei lá, Leocádia entrou lá, eu vi ele, André, eu digo, tem alguma coisa errada. Mas a Leocádia, mais experiente do que eu, quando foi a noite, disse, tem alguma coisa errada, chama a ambulância. Levou para o hospital. Olha a vida dele, ele em pé. Era para estar morto. Era para estar morto. Mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provar e ver que o Senhor é bom. Deus estava guardando a vida dele. Isso foi com a vida dele que nós vimos. Mas Deus também guardou a sua vida, abençoou a sua casa, seu marido, sua esposa, e você nem viu. Aí você agora está triste, reclamando com Deus por alguma coisa ingrato e ingrata. Que não consegue ver o que Deus faz. Só o que Deus não faz. O que Deus faz, você esquece com maior facilidade. Mas o que Ele não faz, você lembra. E ainda anota no caderninho. Gratidão não é uma palavra, é uma atitude. Olha o povo, foi o que ele fez. Era melhor. Moisés, tu nos trouxe aqui para morrer no deserto? Olha a pergunta que ele faz. Tu nos trouxe aqui para morrer no deserto? Ser desprezado e humilhado. Foi para isso que tu fez? Meu irmão, já pensou o líder deles, conduzindo eles para a terra prometida? Eles falam isso para o líder. Meu irmão, isso é para desestimular qualquer um. Talvez se fosse eu e você, pois agora vão só, porque eu vou me embora. Pois agora vão sozinho, eu vou embora. Vocês vão para um lado, eu vou para o outro. Aí o que é que Moisés faz? Vai orar. O que é que Josué e Caleb faz? Vai orar. O texto diz, Josué e Caleb rasgaram as vestes. Isso é símbolo, sabe de quê? De humilhação. Se renderam diante de Deus, intercedendo pelo povo que nem merecia. O que é que eu quero dizer para você? Seu ingrato, sua ingrata, tem gente orando por você. Por isso que você ainda não foi consumido. Tem gente orando por você e você nem sabe. Tem gente intercedendo por você e você está se lamentando. E tem gente orando. Por isso que Deus está poupando você, porque tem gente orando por você. E eu e você nem merecemos. Mas tem gente orando por nós. Tem gente guardando a nossa vida, porque a gente é ingrato. Mas tem homens e mulheres de Deus que estão orando por você. Intercedendo por você. Foi isso que Josué fez. Foi isso que Caleb fez. Rasgaram as vestes e foram clamar a Deus por um povo. Sabe o que foi que Deus disse? Moisés, tu quer que eu destrua todos eles e constitua um novo povo? A pergunta de Deus foi essa no texto. Você quer que eu destrua todos eles e constitua um novo povo? Olha o que é que Deus queria. Eu acho fantástica a resposta de Moisés. Deus mesmo dá sabedoria a Moisés. Olha, Deus dá sabedoria a Moisés para dar uma resposta para ele. Senhor, se eles morrerem, sabe o que é que vão dizer? Vão dizer que tu não preservou nem teu povo. Teu povo vai morrer no deserto, tu não conseguiu levar nem eles até lá. Olha a resposta. Que resposta sábia. Quando eu vejo essa resposta, eu lembro do dia que nós inventamos um torneio. Só para quebrar aqui um pouquinho o clima, sem ficar muito tenso, daqui a pouco vem um chicote novo, como a irmã fala. Nós inventamos um time e me botaram no time da Igreja Batista, nós fomos para um torneio. Aí o pastor mais velho do que eu, na época, foi jogar com a barriga por acolá, com a camisa, botou a camisa, você sabe, né? Um gordinho quando bota a camisa aparece logo um umbigo, né? E ele lá na camisa do time, foi pro jogo. Quando ele tá lá no jogo, aí todo mundo lá quietinho, e o pastor tá desaparecido. Aí depois o pastor Zé Maria, um amigão meu, chegou lá e disse, meus irmãos, nós vamos perder para esse time. Por quê? Porque o nome do time é Jesus Cristo. Tem como a gente ganhar. Aí ele mesmo brincando disse, tem uma solução. Se a gente mudar o nosso time para Jacó, porque só Jacó lutou com Deus e venceu. Aí não acredito que nós perdemos a partida. Era contra o Senhor Jesus, tinha que perder. O que eu quero dizer para você é que tem gente segurando a mão de Deus para não castigar você pela sua ingratidão. E eu vou falar, não é porque você não agradece, obrigado, às vezes você até diz obrigado, mas a sua atitude não é atitude de gratidão. Porque gratidão não é
uma palavra, é uma atitude. Esse povo, olha, aí Moisés vai lá, intercede. Josué e Caleb intercedem pelo povo. Dá uma palavra de ânimo. Não, nós vamos vencê-los. Eles quiseram a palavra de ânimo, nem ligaram para a palavra de ânimo. Não estão nem aí para a palavra de ânimo. Muitas vezes você dá uma palavra para essa pessoa, ela nem liga. Por quê? Porque a ingratidão cega. A ingratidão cega. Você está passando por uma prova? Está passando por uma luta? Deus não quer saber e conhecer você não, porque Ele já conhece. Você está passando por uma prova? Ele quer que você se conheça. Ele quer que você se conheça. Você está passando por uma prova? Ele quer que você se conheça. O povo passou pela prova? Está aí, ó. O povo mostrou quem ele é. O povo, no instante, mostrou o caráter dele. Qual é o caráter dele? Ingrato. Reclamão. Não agradeceu a Deus. Se lamentou. Se lamentou. Ainda machucou Deus. Por quê? A pergunta deles. Moisés, tu nos trouxe aqui para a gente morrer no deserto? Isso é pergunta que se faça, gente. Deus abre o mar para eles passarem. Para livrá-los de Faraó. Para dar vida a eles. Durante o dia que era um sol, tinha uma nuvem protegendo. Durante a noite, porque era frio, tinha uma coluna de fogo para preservar a vida. Você acha que esse Deus não estava cuidando deles? Aí o povo pergunta, Moisés, tu nos trouxe aqui para quê? Para morrer no deserto? Isso é pergunta que se faça? Às vezes a gente faz perguntas a Deus que até ofende a Deus. Deus nos dá tudo. Cuida de nós. Então, ingrato ou ingrata que esteja aqui, Deus está dizendo para você, olhe o que eu já fiz na sua vida. Não esqueça do que eu já fiz na sua vida. Deus está dizendo, eu sou poderoso para fazer mais do que isso. Porque Deus tem poder ilimitado. Aí eles foram lá clamar a Deus. Clamaram a Deus, intercederam. Deus não matou. Mas acontece uma coisa, meus irmãos. O texto fala aqui o que o profeta Naum no capítulo 1 diz. Deus é tardio em irar-se, de grande clemência, mas jamais inocenta o culpado. Deus pode poupar você e a mim da morte, pode. Mas muitas vezes nós vamos perder a bênção que Ele tem para nós. Só por causa da ingratidão. O que foi que ele disse? Eu não vou matar nenhum, não. Por causa do meu servo Moisés e de Josué e Caleb que clamaram. Mas vocês não vão entrar na terra. A ingratidão faz com que a gente perca aquilo que Deus tem para nós. Pode acreditar, ainda é assim hoje. Deus não dá para mim e nem para você aquilo que Ele tinha, se nós formos ingratos. Deus não vai dar. Então, olhe que muitas vezes você não está recebendo, eu não estou recebendo por causa da nossa ingratidão. Ele disse para o povo, tudo bem, não vão morrer não, Moisés, mas eles não vão entrar na terra. Não vai entrar nenhum na terra. Essa terra nenhum vai herdar, nenhum. Por quê? Porque não acreditaram no que eu prometi. Porque foram ingratos. Porque afrontaram a mim. A nossa ingratidão afronta a Deus. A nossa ingratidão ofende a Deus. Eu já contei aqui para vocês. Tem uma música do Armando Filho que diz que ele gravou muitos anos depois. Vocês sabem que Armando Filho ele era um viciado em bebida. Ele é pastor batista, mas antes ele era viciado em bebida, era um alcoólatra. E ele foi liberto da bebida. E quando ele tinha mais ou menos alguns anos que era crente, ele reparou que ele muitas vezes, ao invés de agradecer a Deus, ele reclamava. Pastor Batista, pastor Armando Filho. E eu estou falando isso, se ele ouvir esse vídeo em algum canto, ele vai saber que é verdade, que isso foi um testemunho dele. Ele disse que, às vezes, olhou para a vida dele e ele reclamava mais do que agradecia. Aí ele gravou aquela música. Disse uma vez que louvaria sim, em prazer, ou mesmo em dias maus. O meu maior pesar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Quantas vezes você murmura mais do que você louva a Deus? Quantas vezes você reclama mais do que você agradece? Estou falando você, mas isso é um espelho, é para mim também. Quantas vezes nós reclamamos mais do que agradecemos? Quantas vezes a gente murmura mais do que louva?
Quantas vezes? Deus nos deu uma boca, uma voz bonita, todos têm para louvar a Ele. A gente fica reclamando das coisas, se lamentando, murmurando. Está parecendo o povo. Aí a gente olha para o texto e diz assim: ah, esse povo é muito ingrato. Meu irmão, esse povo aqui, ele personifica a mim e a você. Nós somos do mesmo jeito. Esse texto não está aqui por acaso, não. Esse texto está aqui para mostrar o meu caráter e o seu caráter. Muitas vezes nós somos ingratos. E por causa disso, deixamos de experimentar a bênção do Senhor na nossa vida. Por causa disso, não recebemos. Pode acreditar. Deus tira aquela bênção que Ele tinha para nós. Pode acreditar que tira. Por que Ele tira? Porque fomos ingratos. E somos ingratos. Talvez você esteja aqui nessa noite e não esteja lembrando o que Deus já fez na sua vida. Esteja reclamando ou reclamou nessa semana, ou está reclamando de alguma coisa. Ou não está reclamando, não está falando, mas o coração está endurecido. Não vem para a igreja. Não ora. Não lê a Bíblia. Não busca comunhão com Deus. Talvez você só não reclamou, mas o coração está magoado com Deus, sem falar. Está com o coração ingrato diante de Deus. Meu irmão, se você ainda não recebeu aquilo, se ainda não aconteceu aquilo na sua vida, é porque Deus tem algo melhor para você, meu irmão. Se você ainda não está com aquilo que você pediu, se você está enfrentando alguma luta, não se angustie. Há um projeto de Deus nessa aflição que você passa. A aprovação na sua vida é para você conhecer-se, é até redundante, conhecer-se a si mesmo. É para esse conhecimento pessoal, para você se conhecer. A aprovação serve para isso, você vai conhecer o seu caráter, porque a aprovação nos mostra o nosso caráter. Fica bem claro o nosso caráter. Quando nós somos provados, Deus quer mostrar para nós o caráter que nós temos. Quando Deus diz lá para Abraão: Abraão, me oferece aí teu filho, Deus queria mostrar para Abraão, era o tamanho da fé dele. Não era Deus que queria conhecer a fé de Abraão, porque Deus já sabe todas as coisas. A aprovação nos dá a oportunidade de nos conhecer. Então seja grato a Deus, que Deus quer que você se conheça. Para quê? Para melhorar enquanto ser humano. Esse povo aqui provou a Deus, não foi? Não entra mais na terra. Olha o que é que ele diz aqui. No versículo de número 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Por que é que Deus perdoou? Porque Moisés orou. Porque Caleb e Josué rasgaram as vestes. Foi por isso que Deus perdoou. Não é porque o povo merecia perdão, não. Foi porque Moisés clamou, Arão clamou, Josué e Caleb rasgaram as vestes. Foi por isso. Não foi porque o povo merecia. O povo merecia? Não. Mas Deus disse o quê? Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Saiba disso, você serve a um Deus que existe, que é real. Um Deus que é vivo, que vive de geração em geração. Ele cuidou dos seus avós, bisavós, do seu pai, da sua mãe, vai cuidar dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é um Deus que vive. Tão certo como eu vivo, ele disse, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que tenham visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito. Quais os homens? Aquele povo, ele disse, olha, viram a minha glória, viram os prodígios que eu fiz no Egito. E não foram gratos. E são ingratos. E estão reclamando. Ele diz, nenhum desses, todavia, me puseram à prova. Olha aqui o texto, versículo 22. Já 10 vezes. E não obedeceram a minha voz. Ou seja, foram ingratos. Mais de 10 vezes. Aqui diz 10 vezes. E não ouviram a voz de Deus. Pela boca de Moisés. Não ouviram. Foram infiéis. Ingratos. Ele diz. Nenhum deles virá à terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Nenhum. Saiba disso. Se você for ingrato com Deus, se você está sendo ingrato com Deus, você está sendo poupado. Porque Deus levantou pessoas para orar por você. E tem pessoas intercedendo por você. Mas você vai perder a bênção de Deus que Ele tinha para você. Porque Deus não inocenta o culpado. Todavia, se você for grato,
Se você buscar andar com Deus, se você buscar agradar a Deus, e você, mesmo passando aflição, é grato a Deus pelo que Ele faz, vai acontecer na sua vida o que aconteceu na vida de Josué e Calebe. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aquele que é grato a Deus pelo que Deus dá, independente do que seja, Deus recompensa, Deus sustenta. Aí vocês lembram lá, eu não vou abrir o texto não, mas vocês lembram, quando Josué está lá, repartindo as terras, e Calebe está lá. Calebe diz, Josué, aí Josué diz, fale Calebe, você lembra naquele dia? Aquele dia que eu estava lá com você, e que só nós dois acreditamos que poderíamos vencer aquele povo, os anaquins, e todos os homens grandes. Você lembra daquele dia? Josué disse, eu lembro, Calebe. E você lembra o que Deus prometeu? Aí Josué disse, eu lembro, Calebe. Deus prometeu que me daria essa terra em herança, não foi, Josué? Josué disse, foi. Ele disse, Calebe falou, 45 anos se passaram. E ele disse, hoje eu estou mais forte para entrar na batalha e para sair. Por quê? Porque essa certeza, essa promessa de Deus renovou as minhas forças. Hoje eu estou mais forte para entrar na batalha do que para sair. Ou seja, ele tinha aproximadamente 40 anos. Agora ele tinha 85 anos. E ele diz, eu estou mais forte. Por quê? Porque a promessa de Deus me tornou mais forte. E naquele dia, vocês sabem, Hebrom foi dado a Calebe. Por quê? Porque ele foi grato a Deus e perseverou em confiar em Deus. O que é que Deus está pedindo em você, meu irmão, minha irmã, nessa noite? Meu irmão, confie em Deus. Seja grato a Deus pelo que você tem hoje. Simples ou não, seja agradecido a Deus pelo que Deus te dá. Saia daqui com o coração agradecido a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Esse Deus que fez isso na sua vida é poderoso para fazer muito mais. Hoje não saia daqui como você entrou não, reclamando ou se lamentando com Deus. Entre com sentimento de gratidão. Saia com sentimento nessa noite de gratidão. Agradecido a Deus pelo que você tem, pelo que Ele já fez na sua vida. Deus vai honrar a sua fé. Feche os seus olhos. Converse com Deus. Fale para Deus a sua luta. E o Ministério de Louvor vem para cá. Fale para Deus a sua... Peça perdão a Deus. Senhor, diga para Deus, Senhor, eu tenho duvidado. Senhor, eu tenho sido desobediente. Senhor, eu tenho sido ingrato, na verdade. Como eu falei, gratidão não é uma palavra, é uma atitude. Talvez você diz, não, pastor, eu não sou ingrato com Deus, não. Não, não é. Não. Deus deu livramento a você, dá livramento à sua família, na sua casa, te abençoa. Como é que está o seu relacionamento com Deus? O que é que você está fazendo para Deus? Para a obra de Deus, o que é que você está fazendo? Nada. O nome disso é ingratidão. Como é que está a sua intimidade com Deus, a sua busca com Deus? O serviço do reino? Nada. Isso é ingratidão. Deus tem nos enchido com toda sorte de bênçãos. E nós muitas vezes somos ingratos. Muitas vezes nós somos ingratos. Mas nessa noite Deus quer abençoar você. E a bênção não é um milagre na sua vida, não. É um milagre no seu coração. Você vai sair com um sentimento diferente daqui. E a partir dessa mudança de sentimento no coração, todas as coisas vão mudar na sua vida. O Senhor vai abençoar a sua casa, o Senhor vai abençoar a sua família. Mude esse sentimento no seu coração. Diga a Deus hoje, Senhor, perdão. Hoje eu quero agradecer pelo que o Senhor tem feito por mim, Pai. Pai, hoje eu quero agradecer tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Perdoa, Pai, a minha pequenez, a minha fraqueza. Perdoa o que eu falei, Pai. Perdoa, Pai, porque eu tenho sido negligente, Pai. Eu deveria ser comprometido com a tua obra pelo que o Senhor fez na minha vida. Perdoa, Pai. Me ajuda, Pai. Deus está aqui nessa noite para te abençoar. Para mudar os desejos do seu coração. Abrir os seus olhos para você ver como Deus vê. No nome de Jesus, curve a sua cabeça, ore ao Senhor. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor.
operando em nossos corações, sendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são. Por que, igreja? Pois o Espírito de Deus está. Diga mais uma vez: o Espírito de Deus está aqui. O Espírito operando em nós, operando, trazendo a sua vida e poder, trazendo sua vida e poder, ministrando a sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Diga ao Senhor isso. Pai, eu quero te amar, em espírito e em verdade, apenas no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, no novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me, oh, leva-me. Pra que, igreja? Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Irmãos e irmãs, o que eu tinha para falar para os irmãos era isso. Saia nessa noite daqui agradecido. Você está enfrentando dificuldades? Seja capaz de agradecer a Deus mesmo assim. Seja capaz de ser grato a Deus pelas lutas que você está enfrentando. Seja onde for, seja capaz de agradecer a Deus. Meus irmãos, isso é tão grato aos olhos de Deus. Deus se alegra tanto como quando nós, como povo dele, ainda enfrentando lutas, somos agradecidos. Sabe, Daniel foi o exemplo disso. Você lembra Daniel? Daniel reclamou quando saiu o decreto. A Bíblia diz que ele fez o quê? Continuou orando. Os amigos de Daniel, quando saiu lá o decreto lá que ele deveria fazer, e
tocaram a trombeta, eles não se curvaram, eles reclamaram, continuaram agradecendo a Deus. O que é que Davi nos ensina? Ainda que eu ande por um vale tão escuro quanto a própria morte, não temerei mal nenhum, o Senhor está comigo. Então saia nessa noite daqui com um sentimento de gratidão. Agradecido pelo que você tem. Agradecido pelo que Deus já tem feito na sua vida. Agradecido pelo que Ele tem feito na vida da sua família, dos seus filhos, esposa. Agradecido pelo que Ele tem feito na sua vida profissional. Agradecido pelo que Ele tem feito onde você anda, onde você está. Agradecido pelos muitos livramentos. Saia nessa noite com um sentimento de gratidão. Sabe, a gratidão é um sentimento tão precioso que ele cura até a nossa alma quando a gente é agradecido. Ele cura até a nossa alma quando a gente é grato. Que nessa noite você saia com esse sentimento de gratidão para a glória de Deus. No nome de Jesus. Fica aí de pé. Eu quero ministrar a bênção sobre a sua vida. Terça-feira venha agradecer a Deus com oração. E depois daquele momento estuda a palavra e o nosso café da amizade. Fica de pé aí. Que o Senhor te abençoe. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E Ele tenha misericórdia de ti. Que o eterno Deus sobre ti levante o seu rosto e te conceda graça e paz. E que essa bênção seja sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu local de trabalho, sobre o teu casamento, sobre os teus parentes. Que essa bênção te acompanhe todo o tempo da sua vida. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto e conceda sua graça e te dê paz. As mulheres. Glória a Deus. O Senhor te abençoe com a semana cheia de paz. Tua casa, tua família, teus amigos, teus parentes.